Boa noite a todos, amigos da Rádio Espírita Esperança, amigos de Campos dos Goitacazes, amigos do Ideal Espírita. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui a convite do nosso irmão Júnior, a quem eu muito agradeço, e a convite também do Instituto IDEAC. O tema que nós vamos tratar na noite de hoje é acordar e erguer-se. Tratamos, sim, de uma página do capítulo da obra Fonte Viva, o capítulo 66 da obra Fonte Viva, Psicografia de Chico pelo Espírito Emmanuel. E nós vamos comentar um pouco dessa página e trazer também alguns desdobramentos que que implicam na modificação da nossa realidade, da nossa maneira de ver a vida. Nós começamos detalhando a pérola que o Espírito Emmanuel coloca para nós, para que ele vai comentar. A pérola é a seguinte: na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Paulo. Nessa mensagem, o apóstolo Paulo de Tarso vai mostrar para nós dois verbos imperativos para a nossa vida: acordar e levantar. Ou, como preferiu o Espírito Emmanuel, acordar e erguer-se. Obviamente que esses dois verbos não podem ser conjugados em tempos diferentes. Esses dois verbos não poderão, de forma alguma, ou não deverão ser trabalhados de forma isolada, porque todo mundo que acorda tem que levantar. Então, a proposta de Paulo é que a gente cumpra, ele chama atenção para nós cumprirmos esses dois imperativos: acordar e levantar, acordar e se erguer. Paulo de Tarso chamava a atenção da comunidade de Éfeso para uma nova realidade, a realidade espiritual. Uma realidade que até hoje nós precisamos nos atentarmos para ela. Isso por quê? Porque muitas vezes nós encontramos ainda pessoas que estão adormecidas. O Espiritismo desdobra para nós um novo horizonte. E nós temos opções de simplesmente olhar e não caminhar na direção, ou olhar e caminhar na direção. Mas ainda tem aquelas pessoas que sequer conseguem ver esse horizonte novo, que o Espiritismo, que a imortalidade da alma se apresenta para nós. Então, podemos dizer que Paulo de Tarso, nessa parte da carta, estava trabalhando a realidade de três pessoas distintas: as pessoas que estão adormecidas, as pessoas que acordaram, mas não se levantaram, e a terceira pessoa, o terceiro grupamento de pessoas, as pessoas que acordaram e já se levantaram. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. São sobre essas três pessoas que, na verdade, não eram apenas da comunidade de Éfeso. A comunidade dos Efésios simboliza aqui a humanidade inteira. Nós estamos falando de pessoas que abarcam a humanidade inteira, esses três grupamentos de pessoas. Vamos começar pelas pessoas que se encontram ainda adormecidas, aquelas que não despertaram. Normalmente são pessoas que passam pela vida, não. São pessoas que a vida está passando por elas. Não temos ainda, ou essas pessoas não têm ainda, a noção do que seja a experiência de estar encarnado na Terra.
Não tem. Olham apenas superficialmente a vida, olham apenas ao redor delas, veem os fenômenos acontecendo e são indiferentes. Para essas pessoas, tudo aquilo que acontece na natureza nada mais é do que um fenômeno comum que vai acontecendo todo dia e pronto. São pessoas indiferentes. São pessoas que, do tipo, olha, eu estou aqui, mas se eu puder trabalhar e ganhar um dinheirinho para tomar uma cervejinha no final de semana, tá muito bom. Se der para eu parar todo final de semana no barzinho para reunir a família, fazer o churrasco, tá muito bom. Ah, Rafael, mas você está falando de pessoas que ganham pouco dinheiro? Não, não estou falando disso. Eu estou me referindo a pessoas indiferentes à realidade da vida. São pessoas que, se der para beber no final de semana, tá bom, mas não percebem o quanto outras pessoas precisam até mesmo do básico para sobreviver. Mas as pessoas com dinheiro também são assim. Nós encontramos aquelas pessoas que são indiferentes, mas que são avantajadas economicamente, e que se der para eu ganhar dinheiro e fazer a minha viagem no final do ano, se der para eu viajar com a minha família, curtir com a minha família, se der para eu ter a mordomia dentro do lar, tá tudo certo. As pessoas se preocupam muito em viajar para fora, mas se esquecem de viajar para dentro do seu próprio eu. Fazer uma investigação da sua própria consciência, fazer uma investigação dos seus próprios atos. E eu quero aqui abrir um parênteses para dizer o seguinte: nós aceitamos esse convite com total demérito da nossa parte. Estamos aqui estudando a doutrina espírita à frente de tantas pessoas com o propósito de nós também nos tornarmos seres humanos melhores do que fomos ontem. Então, veja, nós encontramos pessoas insensíveis, as pessoas que se preocupam muito em vigiar a vida alheia, mas esquecem de vigiar os próprios atos. São pessoas invigilantes. As pessoas que estão adormecidas são invigilantes. Desconhecem a lei de causa e efeito, desconhecem a importância dessa lei em sua vida, na sua vida prática e na sua vida futura. Então, em razão disso, nós vamos ver Paulo de Tarso chamando essa atenção para esse grupo de pessoas, porque é muito triste quando as pessoas começam a se tornarem indiferentes umas às outras. Porque essas pessoas são ajudadas, mas não conseguem perceber que também precisam ajudar ao próximo. E Emmanuel vai comentar justamente sobre isso na página. Então, a gente começa a notar que dentro dessas pessoas adormecidas, nós encontramos uma parcela muito grande ainda da humanidade. São indiferentes. Não prestam atenção na seriedade que é estar encarnados. Não prestam atenção. Foi por causa desse tipo de gente que Paulo de Tarso foi pessoalmente pregar em diversos lugares, para mostrar que nós não estamos encarnados para viver somente uma experiência material. Nós também estamos encarnados para vivermos experiências espirituais. São aquelas experiências que nós não sentimos somente através das sensações do corpo biológico, do fisiológico. São experiências que tocam o nosso sentimento. E nós precisamos ficar atentos para essas experiências, para não cairmos ou não continuarmos adormecidos, como tantos irmãos do caminho.
Nós que já descobrimos a realidade da doutrina espírita, que o Espiritismo descortinou o véu da imortalidade da alma para nós, precisamos começar a pensar o que temos feito da nossa vida, da nossa encarnação, dessa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos. Então, nós vamos avançar para perceber o seguinte: existe um outro grupo de pessoas. O Espírito Emmanuel também vai chamar a atenção para um grupo de pessoas que é aquele grupo dos que estão acordados. E esse é um ponto mais sensível. São as pessoas que já despertaram que existe sim um horizonte. Olha, o Espiritismo descortinou o véu, eu já vejo que tem a imortalidade da alma. Mas o que temos feito desse conhecimento? É preciso que a gente comece a se atentar para isso. Perceber o que é que nós temos feito do conhecimento que a doutrina espírita trouxe até nós. Por quê? Porque nós temos visto muitas vezes as pessoas indo e voltando do centro espírita. Muitas vezes nós vamos e voltamos do centro espírita. Fazemos o culto do evangelho no lar. Fazemos estudo sistematizado. Tem aquele circuito da casa espírita que você tem que fazer o curso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você não sabe nem se vai estar encarnado ainda quando terminar o estudo da mediunidade. Que a gente não sabe se vai dar tempo nem de ir para a mesa, porque tem que estudar tanto que eu não sei nem se estou vivo até me tornar médico. Mas o importante é como isso tem vibrado dentro de nós. O que isso tem mexido conosco. E o Espírito Emmanuel vai mostrar aqui que existem as pessoas que estão acordadas. E diz Emmanuel: chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Nós acordamos para a vida espiritual. Já sabemos que ela existe e começamos a querer que Jesus caminhe conosco. Como se Jesus, em alguns momentos, tivesse nos abandonado. Queremos Jesus ao nosso lado. Mas para fazer o quê? Nós começamos muitas vezes a pedir ajuda a Jesus, mas queremos a ajuda do Cristo para quê? Para fazer o quê com essa ajuda? É interessante a gente notar isso, porque quem acorda precisa levantar. Mas muitas vezes nós acordamos, despertamos, mas continuamos ali deitados na ociosidade, continuamos em cima da cama. E é isso que o Emmanuel está mostrando para nós. Tem muita gente que já conhece a doutrina espírita, mas que não consegue se erguer através dela. Nós mesmos, muitas vezes, recebemos tanta luz que a doutrina espírita e os mentores espirituais trazem para nós, mas nem sempre conseguimos nos erguer. No capítulo Sede Perfeitos do Evangelho, temos lá a parte Os Bons Espíritas, e que diz assim: o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, eleva o ser humano à condição acima. Essa condição acima eleva o ser humano à condição de homem de bem, que é o que trata no tópico anterior. A gente vai percebendo, então, que muitas vezes a pessoa compreende a doutrina espírita, mas aquilo não toca o coração. A pessoa não sente. São duas dimensões distintas.
Existe uma dimensão objetiva da doutrina espírita e uma dimensão subjetiva. Nós podemos ser um bom pesquisador, escrevermos artigos doutrinários, nós podemos escrever e estudar sobre mediunidade, mas tudo isso que a gente pesquisou sobre imortalidade da alma ser apenas uma pesquisa, ser apenas um trabalho intelectual que não envolve sentimento, envolve apenas intelecto. E é isso que o Espiritismo vem chamando atenção para nós. A função da doutrina espírita não é trabalhar apenas intelecto. Essas coisas não foram feitas para serem teorizadas. Foram feitas para serem praticadas. Eu me recordo, nos estudos, que Allan Kardec, à época dos fenômenos, foi chamado para trabalhar nas pesquisas com os médiuns de efeitos físicos. Porém, a espiritualidade maior pediu a ele que se dedicasse ao trabalho da confecção das obras básicas. Por quê? Porque a missão é outra, o conteúdo é moral. A função é regenerar a humanidade. É a gente entender que nós temos um amparo espiritual muito grande, que nós não estamos sozinhos e que a gente, através disso, pode fazer muito mais nesse mundo. A gente pode sofrer bem menos, ou pelo menos dar um ressignificado à nossa dor. O grande problema é que muitas vezes a gente acorda e permanece na cama. E a partir daí, como a gente não se ergue, a gente fica ali deitado na ociosidade. Aprendemos tudo que a doutrina espírita vem trazendo para nós, porém não fazemos nada com isso. Tombamos na primeira dificuldade. Desistimos na primeira dificuldade. Brigamos nas primeiras provocações e queremos reclamar do outro. Queremos reclamar que as pessoas não nos compreendem, que eu já não suporto mais tanta coisa. Eu não suporto mais? Ou será que eu não estou me trabalhando? É a pessoa que me irrita ou eu que sou irritável? Veja que muitas vezes nós utilizamos o conhecimento espírita para fazer muita prece. Sabemos orar muito bem, mas quando a dificuldade bate à nossa porta, parece que perdemos as forças para continuar orando, para continuar trabalhando. E aquele apoio espiritual que nos mantinha animado dura uma semana, 2 semanas, 3, talvez um mês. Mas quando as coisas começam a se tornarem recorrentes, quando os desafios começam a se tornar recorrentes, nós começamos a sermos tomados por um abatimento, por um desânimo. E aonde está aí o nosso conhecimento? Mais que isso, onde é que está a nossa capacidade de trabalhar para ajudar ao próximo nos momentos de dificuldade alheia e no momento de dificuldade de nós mesmos, que nós mesmos atravessamos? Aonde está? Começamos a perceber que muitas vezes a nossa fé é uma fé fragilizada, porque estudamos muito, mas o estudo não tocou o nosso coração. Os espíritos dizem para nós que tudo é fácil para aquele que ama e confia. Então veja que acordar não significa dizer que nós já estamos despertando o verdadeiro amor em nós. Nós já conhecemos o que precisamos fazer, mas nem sempre nos levantamos para fazer o que é preciso ser feito.
Emmanuel trabalha isso e mostra que muita gente quer apenas louvar ao Senhor. Só que o Livro dos Espíritos vem dizer para nós que quem vive de vida contemplativa, ou seja, é a pessoa que não faz o mal, mas também não faz o bem, é uma pessoa que está se anulando para a vida. E ao fazer isso, está deixando de cumprir a missão que Deus lhe conferiu. Porque, como eu disse, estar encarnado não é brincadeira. Cada um de nós tem uma missão. Podemos não ter uma missão com M maiúsculo, como um Chico Xavier, como um Gandhi, mas temos uma missão com M minúsculo. Veja que o varredor de rua está no posto de missionário quando ele trabalha cuidando da limpeza da cidade. Os professores andam o posto de missionários quando educam as crianças, quando educam os jovens, quando começam a formar a mentalidade do futuro. Isso é uma missão. Então, podemos não ser missionários com M maiúsculos, mas somos com M minúsculos, temos a missão de educar os filhos. Tudo isso é uma missão. E nós vamos perceber, então, que não basta conhecer isso tudo. É preciso que a gente comece a usar esse conhecimento e comecemos a praticar. Dentro da casa espírita, nós também não escapamos dessa realidade das pessoas que apenas acordam, mas não se erguem. Nós encontramos muita gente indo à casa espírita, participando de reuniões mediúnicas, porém, tais pessoas se esquecem de que a finalidade da reunião mediúnica é justamente o aprendizado e o aprimoramento. De quem? Do espírito? Também, mas principalmente de nós próprios. Aquilo que os espíritos estão falando para nós é para mostrar que, olha, no plano espiritual funciona desse jeito. E a partir disso nós começamos a ter um novo horizonte, uma nova realidade. Nós temos um exemplo prático de como será o nosso futuro de acordo com aquilo que nós fizermos aqui. Aqui, hoje. Porque é hoje que a gente começa a construir o nosso futuro. Só que muitas vezes a gente percebe que há uma dificuldade muito grande em amar o próximo. Nós temos uma dificuldade muito grande de praticar esse verbo amar, o que é natural dado o nosso estágio evolutivo. Mas nós não podemos ficar na ociosidade. Nós precisamos começar a tentar ajudar as pessoas que estão dormindo, as pessoas que estão adormecidas, indiferentes à realidade espiritual da vida, e também ajudar aquelas pessoas que estão acordadas, mas que não conseguem se erguer. Levanta-te dos mortos, fala Paulo de Tarso. Não é só para a gente acordar e ficar lá deitado, igual a quem morreu, a quem pensa que está morto. É para a gente acordar e levantar. É para a gente trabalhar. O prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, belíssimo. O Espírito de Verdade fala assim: estamos convidando a humanidade para o concerto. Pegai a lira. Veja, é como se o Espírito de Verdade estivesse dizendo assim: o Espiritismo chegou. O Evangelho segundo o Espiritismo está chegando. Vai começar uma apresentação musical de nível elevadíssimo. Mas você não é chamado para assistir, não. Você é chamado para fazer parte da orquestra.
Os espíritas são chamados para pegar um instrumento e ir tocar, para pegar a sua voz e compor o coro. Só que muitas vezes a gente quer ficar apenas fazendo prece, pedindo a guia e mentor, e esquecendo de fazer a nossa parte. Gostamos muito de implorar mentor, a guia, a santo. Aí quando não começa a funcionar, a gente vê corrente passando no grupo de WhatsApp espírita, porque o espírito já está desesperado, não sabe mais o que vai fazer com a dor, com a pandemia. E aí passa a corrente, passa não sei o quê, faz despacho, faz qualquer coisa para se livrar da experiência da dor. Faz qualquer coisa para se livrar da experiência difícil. Por quê? Porque, na verdade, é mais fácil não viver a experiência. Porque a experiência vai mexer na engrenagem da nossa alma, nas coisas que nós, muitas vezes, estamos há milênios, sem querer mexer. São vícios que nós trazemos há não sei quantas reencarnações. E que muitas vezes uma experiência difícil é que vai mostrar para nós aquilo que a gente precisa mexer. Mas outras vezes a gente encontra também o espírita que gosta muito de apontar o caminho, ou então de alertar. Olha, não faz isso não. Mas é na segunda milha que a gente reconhece quem está conosco. Ou seja, a gente tem que caminhar com as pessoas. Nós não estamos aí no mundo simplesmente para ficar alertando as pessoas daquilo que elas precisam fazer, daquilo que elas deixaram de fazer. Eu avisei tanto, eu falei tanto com ele, que não sei o quê. Porque tem muita gente que é assim. Gosta muito de ficar alertando, mas não vai lá caminhar junto, ombro a ombro. Gosta de dar receita de longe, mas não gosta de se comprometer com o amigo. Imaginemos se os nossos mentores pensassem a mesma coisa. Porque a gente vive hoje num mundo em que as pessoas gostam muito de falar assim: o clima está muito pesado, eu gosto muito das pessoas leves. Todo mundo gosta muito das pessoas leves, dos assuntos leves. Já pensou se o nosso anjo de guarda, já pensou se os nossos mentores espirituais também resolvessem dizer que gostam muito das pessoas leves, dos assuntos leves, que esse problema que a gente leva para eles são pesados, são chatos, esse problema que a gente faz prece todo santo dia, que os guias, os mentores, um anjo de guarda tem que ouvir todo santo dia. Já pensou se eles fizessem como a gente vê os outros fazendo por aí? Vem aquela pessoa reclamar de novo no meu ouvido. Que seria de nós? Que seria de nós? Então, vamos percebendo assim que estamos acordados, conhecemos a doutrina espírita. No entanto, não nos levantamos, porque levantar é muito mais do que estar desperto. Não basta estar desperto. Não basta conhecer a doutrina espírita. Levantar significa amar. Amar. E por falar em amor, o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós o amor em dois momentos distintos. Um momento que é o amai o vosso próximo. E no outro, amai os vossos inimigos. Veja que são duas faces do amor. Uma positiva, que estabelece uma ação,
e uma face que não posso dizer negativa, mas uma face defensiva. Explico por quê. Porque no amai os vossos inimigos, nós vamos perceber ali que a proposta de Kardec é mostrar que não tem como nós olharmos o nosso inimigo e começarmos a conversar com ele num tom ameno, com o nosso coração aberto, cheios de ternura e de paz. Não tem como. Por que isso? Porque quando a gente vê um inimigo, nosso coração vibra diferente, obviamente, de quando nós estamos na presença de um amigo. E Kardec sabia que Jesus não poderia pregar a hipocrisia. E seria hipocrisia pensar que nós iríamos conceder ao inimigo o coração com a mesma ternura que a gente concede ao amigo. Por isso, Allan Kardec faz o quê? Allan Kardec vai trazer no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu comentário, a humanização do amor. O que quer dizer isso? Ele não exige que você vibre pelo inimigo da mesma forma que você vibre pelo amigo. Ele pede apenas o seguinte: não feche a porta do seu coração para as pessoas. Mas Kardec sabia que nós somos espíritos, nós não somos esse corpo. E enquanto espíritos, nós estamos vibrando, nós estamos, através do nosso pensamento, jogando uma energia em torno de nós. E quando a gente percebe a presença do inimigo, mas é aquele inimigo daquela pessoa que não gosta de nós. Nós não estamos aqui tratando dessas pessoas que veem em todos um inimigo, porque tem gente que tem mania de perseguição. É diferente. É aquele inimigo real, declarado, que quer o seu mal. Kardec sabia que nós não estaríamos jogando com o nosso pensamento uma energia em torno de nós de ternura. Então, praticar isso, a gente teria que praticar essa ternura, sendo que o plano espiritual estaria vendo que em torno de nós não há ternura alguma, porque nós estamos com medo, nós estamos apreensivos, nós estamos com receio, estamos armados pelo próprio instinto de conservação. Nós estamos armados. A energia é diferente. Então, Kardec estabelece o seguinte: neste amai os vossos inimigos, eu tenho um amor numa face defensiva. O que é isso? O amor aqui é uma recomendação para não permitir que o ódio, que o orgulho, que a maledicência penetre no meu espírito, para que eu fique imune ao mal que esse sentimento pode trazer. Então, eu me defendo com o amor. Não é à toa que o Kardec, na instrução dos espíritos, vai falar de quê? Justamente do ódio, da vingança, do duelo. Porque a ideia do amar os vossos inimigos é prevenir que a gente comece a vibrar no mal. Do outro lado, com relação ao amai o vosso próximo, a pessoa que a gente tem mais afinidade, a gente vai ver que na instrução dos espíritos vai falar de caridade. Vai falar de positividade, de uma ação, mostrando que então eu não tenho que ajudar o meu inimigo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo da proposta do Evangelho, mostrando para nós que o amai os vossos inimigos, quando você não fecha a porta do coração, você tem a capacidade de um dia começar a ajudar o seu irmão e a praticar a caridade para com ele. Porque a caridade é um dever que nós temos em relação a todas as pessoas, pois somos uma família universal. E no amai o vosso próximo.
a gente tem ali esse soerguimento, essa atitude de erguer-se. É a virtude positiva, é o levantar para trabalhar e vibrar com Jesus. Veja que no Livro dos Espíritos, quando fala assim, qual é o modelo e guia da humanidade? Jesus. Mas existem duas interpretações que a gente não vai aqui aprofundar nelas. Uma horizontal e uma vertical. A interpretação horizontal é eu começar a seguir Jesus apenas da boca para fora. É eu apenas querer copiar Jesus sem ter o mesmo sentimento. Fazer as coisas no automatismo ou maquinalmente. E outra coisa é eu estar seguindo Jesus de uma forma sentida. Assim também acontece quando a gente estuda a doutrina espírita. Uma coisa é eu praticar a doutrina espírita de uma forma maquinal, entro na reunião mediúnica de forma maquinal, entrego cesta básica de forma maquinal. Outra coisa é quando eu me levanto para praticar de forma sentida. Então, esse erguer-se, esse levanta-te que Paulo de Tarso fala, é quando a doutrina espírita, quando o amor tocou o nosso sentimento e a gente se levanta para servir com Jesus. Nós estamos ali vibrando na sintonia do Evangelho, que nada mais é do que o próprio Cristo próximo de nós. É a partir daí, a partir desse momento, que nós vamos enxergar e encontrar as maiores histórias da humanidade. O mundo precisa de histórias felizes, gente. Nós precisamos de histórias felizes. E as histórias felizes não dependem de outra pessoa para contar. Jesus nos chamou para nós sermos os protagonistas das histórias felizes que vão ocorrer no mundo. Eu me recordo muito do Divaldo Franco, que o Divaldo, certa vez, tinha acabado de fazer um seminário e tinha ali, né, como é de praxe, aquele momento dos cumprimentos, que fica aquela fila enorme, as pessoas vão lá cumprimentar. Determinado dia, o Divaldo estava ali recebendo o cumprimento das pessoas e chegou uma que falou assim: ah, Divaldo, eu vim aqui porque eu estou devendo a minha conta de luz. Eu soube que o senhor é muito bom, o senhor não pode me ajudar a pagar a conta de luz? E o Divaldo ficou surpreso, levou um susto na hora, ficou incomodado, olhou para o lado, procurou os organizadores do evento e ficou realmente incomodado com aquilo. Vou eu falar do Divaldo no YouTube. Mas é verdade, ele pode confirmar. E aí o Divaldo ficou incomodado, mas pediu para a moça aguardar do lado e ficou esperando ali alguém da organização do evento aparecer, porque estava achando um absurdo aquilo, como é que pode? Ele está ali para fazer um seminário e vem uma pessoa para pedir para pagar a conta de luz. Em determinado momento, aparece o espírito Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles fala assim: Divaldo, estou vendo que você está incomodado. E ele mentalmente, à medida que ficava ali terminando a fila, foi falando: claro, essa moça vem me abordar querendo que eu pague a conta de luz dela, como é que eu vou fazer? Eu vim aqui para fazer um seminário. Aí Joana diz assim: sabe, Divaldo, essa mulher que está aí parada é uma mãe. E há 2 dias ela está sem luz. Ela tem 3 filhos, Divaldo, pequenos, e eles morrem de medo do escuro. Então tem 2 para 3 dias que as crianças não dormem e choram sem parar. E essa noite ela fez uma prece tão sentida que essa prece varou o espaço.
E Jesus chamou os espíritos superiores e pediu que indicasse a ela o cristão que tivesse mais próximo da casa dela. E adivinha quem era, Divaldo? O cristão mais próximo dela. Divaldo abaixou a cabeça, ficou parado, e aí chamou a moça, chamou o pessoal do evento e desenrolou ali. Parou de sentir aquele incômodo que estava sentindo. Mostrando que nós, muitas vezes, passamos por estágios na nossa vida. Qualquer um de nós, inclusive Divaldo Franco. Inclusive Divaldo Franco. O amor é algo que vai amadurecendo dentro de nós. Chico Xavier não nasceu amando. Foi escoiciado muitas vezes pelo Espírito Emmanuel. Foi debaixo da rédea emanuelina que o Chico foi burilando o amor dele. E assim também é conosco. Mas é quando a gente entra em sintonia com esse amor que enxerga no próximo um irmão de verdade, enxerga na necessidade do outro uma necessidade real, como se fosse a nossa, que nós realmente estamos de pé para vivermos com Jesus. É nesse momento, porque enquanto isso não acontece, nós estamos ainda deitados. E eu lembro aqui de um outro caso, muito contado também, que é o caso daquela mãe que estava na fila do Chico, esperando justamente um momento para ser atendida, pois tinha perdido o filho, que, segundo dizem, havia suicidado. E essa mãe estava ali na fila, com a senha de número 1, ou pelo menos com a senha de que seria a próxima a ser atendida, quando de repente ela percebe a chegada de uma outra mãe, eufórica, chorando muito. E ela, naquele momento, ela vai pegar a sua senha e entregar para aquela mãe que estava chegando. Naquele instante, o Espírito Emmanuel, vendo esse gesto de amor, vai ao plano espiritual e vai até onde está o filho dessa mãe e fala assim: vamos lá, eu vim te buscar. Você não tinha condições ainda de escrever a sua mãe, mas ela acabou de ter um gesto de amor enorme e por isso eu estou aqui para te buscar. Vamos até lá que você vai escrever a sua mãe. E quando aquela mulher então chega finalmente a vez dela, porque ela havia ido para o final da fila, o Chico começa a ler a carta: querida mãezinha, eu não devia estar aqui, mas a força do seu amor, ao entregar a ficha para aquela mãe, fez me buscarem e me trazerem para escrever a ti. E a partir dali a gente começa a ver o tamanho da força do amor, tanto na vida do outro, mas também na nossa própria vida. Nós precisamos pedir muito a Deus que aumente a nossa capacidade de amar, que nos permita levantar. Estar de pé é fazer como tantos e tantos baluartes da doutrina espírita. É construir histórias felizes no mundo. Nós estamos aí num momento de pandemia, no momento do Covid. Não é possível que nós não encontremos alguém para nós estendermos um olhar de carinho, que nós não encontremos alguém que precise do nosso sorriso, da nossa palavra amiga, dos nossos ouvidos.
porque ouvir também é importante. Eu conversava com uma amiga minha essa semana e ela disse: mas eu já falei com essa pessoa, ele não quer me ouvir, não adianta, tem anos que ele passa por esse problema. E realmente, muitas vezes, há pessoas que enfrentam determinados tipos de problemas há anos. E há problemas que não têm uma solução pronta. São problemas da vida toda. São problemas que nós não temos que solucionar. Nós temos que administrar. Porque muitas vezes a solução do problema está na mão do outro. E é uma ingenuidade pensar que a gente vai conseguir solucionar uma coisa que o outro não quer resolver. Não vamos. Nós temos então que administrar o problema, mas não deixar que nessa administração a gente se torne uma pessoa amargurada. E essa amiga, ela estava amargurada e não tinha mais condições de ficar ouvindo o outro, porque ela também tinha os seus problemas para administrar, então não sentia-se forte ou não sentia-se com paciência para receber a reclamação alheia. Mas nós precisamos entender que muitas vezes, assim como nós precisamos desabafar com os outros, as pessoas também precisam desabafar conosco. Então precisamos aí fazer um paralelo, ter a capacidade de nos levantarmos para ouvir o próximo. É um gesto de amor. A doutrina espírita está aí para nos ensinar isso. E eu quero encerrar a fala de hoje lembrando do nosso irmão e companheiro César Reis e do capitão Vendramini. O professor César Reis, certa vez, estava dizendo, me contando, que conheceu o capitão Vendramini. E ele dizia que o capitão Vendramini chegou até ele num momento assim muito inusitado. Ele tinha ido visitar uma base militar, algo assim que ele contou. E de repente chegou já um senhor, um homem de idade, numa bicicletinha muito simples. E aquele homem falou: senhor, eu soube que o senhor está aí, eu vim aqui pedir ao senhor um auxílio. Para quê? É que eu faço uma sopa lá no meu centro e eu quero esse dinheiro para ajudar a comprar aí um músculo, uma coisa para dar uma encorpada na sopa dos pobres. E aí o professor César Reis sentiu-se comovido com aquilo, não só ajudou, como disse: olha, eu dou, mas eu quero ir lá também, quero que você me mostre lá o centro. E ele foi ver o centro. Era mais ou menos uma casa, a própria casa do capitão Vendramini, em que ele ficava ali preparando a sopa enquanto as pessoas estavam no quintal, umas pelas ruas, esperando o momento da entrega da sopa. E ele mexia aquela colher de pau enorme, e à medida que ele ia mexendo ali a colher de pau, ele foi contando a sua história. E ele dizia assim: sabe, César Reis, eu fui para a guerra, e embora a guerra já estivesse acabando, ainda tinha muita morte, ainda tinha muita dor. E eu era um homem da linha de frente. E todo mundo sabia que se em determinado momento alguém soasse aí o clarim, se em determinado momento alguém desse a ordem de invasão ou de ataque, eu teria que dar o primeiro tiro, eu teria que matar alguém. E eu já era espírita, e todos os dias eu pedia a Deus
Ah, meu Deus, eu não gosto da guerra, eu não sou da guerra, eu não quero matar ninguém. Todos os dias, o capitão Vendramini fazia sua prece pedindo a Deus: não gosto da guerra, não acredito na guerra, eu não quero matar ninguém. E até que em determinado dia, um balaço pegou no cozinheiro. E uma das táticas de guerra, segundo dizem, era justamente atacar o cozinheiro. Por quê? Porque não tendo ninguém para fazer a comida, a tropa vai enfraquecendo ou perdendo a moral, como eles dizem, e vai morrendo de fome, e a outra tropa vai avançando. Segundo dizem, é uma das táticas de guerra. Não sei se confere. Mas o cozinheiro levou um balaço e chamaram justamente o capitão Vendramini, que não era capitão à época, para ir para lá, para ser cozinheiro. Então ele sai de ser o homem que ia dar o primeiro tiro para ir ser o alvo. E ele agradece e fala: Ah, Jesus, muito obrigado, porque eu aqui sou alvo, mas lá eu ia ter que matar alguém e eu não gosto da guerra, eu não acredito na guerra. O tempo foi passando e ele tinha que ir ali fazer a comida para toda aquela tropa, com aquela panela enorme, aquela colher enorme, e ia fazendo ali aquela comida da tropa toda. E contando esse caso para o professor César Reis, ele ficava ali, fazendo a sopa dos pobres. Até que determinado dia, o professor César Reis admirou o trabalho dele e veio embora. Mas sempre mantiveram muito contato, ao ponto do professor dizer para nós que o Vendramini era praticamente um mentor espiritual, encarnado. E ele, já com idade, adoeceu, estava ali no leito da sua cama, no leito já doente, já em casa, e o César Reis resolveu ir visitá-lo. E nessa visita, ele já muito fraco, viu os olhos do Vendramini se abrindo e aquela luz despontando assim no olhar daquele grande trabalhador da doutrina espírita. E ele dizia assim: César Reis, eu estou vendo agora que está chegando a minha hora. Mas sabe, eu não sabia que a guerra ia me ensinar uma coisa tão importante. Quando eu estava lá na cozinha, naquele momento de guerra, fazendo aquela sopa para aquela tropa toda, eu fui aprendendo a mexer com aquela colher enorme. Eu fui aprendendo a fazer comida para aquele batalhão. E foi ali que eu fui aprender a fazer a sopa dos pobres. Eu virei alvo, eu passei uma angústia enorme pensando que eu podia morrer, mas foi debaixo da angústia que eu aprendi a fazer a sopa dos pobres. E foi ali, César Reis, com aquela panela enorme, com aquela colher de pau enorme, foi fazendo a sopa dos pobres que eu descobri o que é o Espiritismo e o que ele tinha para me ensinar. Paulo de Tarso diz: desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, para que Jesus te ilumine. Nós, através da doutrina espírita, já acordamos, já despertamos para a realidade espiritual, mas vamos agora nos levantar através do amor para vivermos o Evangelho de Jesus, porque
todos os dias é tempo de renovação. E hoje nós podemos ser melhores do que ontem e podemos construir histórias felizes para o mundo, assim como Divaldo, como Chico, como Vendramin. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Muito obrigado a todos. Foi uma alegria enorme, um prazer enorme estar aqui e vencendo um desafio muito grande, porque eu nunca aceitei fazer nenhum tipo de trabalho assim, de transmissão ao vivo. Então, eu falei com um amigo que estava me dando suporte no TI, olha, eu estou bastante nervoso. Acho que nunca, nem na palestra presencial, eu fiquei tão nervoso assim. Valeu mesmo, gostei da experiência. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos.